good morning, good afternoon, good evening. É com muito prazer que estou aqui mais uma vez, compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que eu tenho aprendido através da sua palavra. Amém? Estamos aqui com mais um capítulo do livro de Gênesis, né? Estamos aí estudando Gênesis desde o primeiro capítulo. Já vimos a criação do mundo, já vimos as primeiras famílias, né? Já vimos ali a descendência de Noé e estamos estudando agora Abrão, né? O pai da fé. Estamos aqui no capítulo 13 do livro de Gênesis e esses estudos têm sido bênção para a minha vida, acredito que para a sua também, né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 13, que diz, tem como título Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Como de costume, né, nós vamos estar aqui dividindo o capítulo 13 em duas partes, porque assim fica mais fácil para que a gente tenha um estudo mais amplo, mais avançado, né? E nós vimos aqui na primeira parte, né, a volta de Abrão para o Egito. Nós vimos ali no capítulo 12 que Abrão, ele quando começa a caminhada dele, que ele vê uma grande fome, ele sente medo, ele esquece um pouco a sua fé e para fugir daquela fome ele entra no Egito, uma terra de maldades, uma terra de outros deuses, né? Ele, sem consultar a Deus, ele entra naquela terra e nós vimos as consequências que ele adquiriu por ter, né, desviado do caminho do Senhor. E nós também vimos que quando Abrão entra no Egito, ele não edifica um altar, ele não glorifica a Deus como ele havia feito em sua caminhada, em todos os lugares que passou. E agora aqui nessa primeira parte do capítulo 13, nós vamos ver que a primeira coisa que Abrão faz, quando tem o livramento do Senhor, ele volta para onde ele construiu o seu último templo, seu último altar. Ele volta para o seu último lugar de adoração, lugar onde ele tinha intimidade com Deus. E o que a gente aprende, irmãos, com esta atitude de Abrão? Muitas das vezes é preciso nós voltarmos para onde nós paramos. Às vezes é preciso nós voltarmos para aquela igreja, às vezes é preciso nós voltarmos àquela posição em que Deus havia nos colocado antes da gente desviar. Porque se a gente apenas seguir nossa caminhada sem reparar o nosso erro, sem fazer uma pausa, sem voltar a sentir a essência de Deus, nós não vamos conseguir fazer da maneira certa. Nós estaríamos prosseguindo com um erro. E Abrão, sabendo disso, ele sabiamente volta para onde ele edificou o altar, ele volta e se redime com o Senhor. Acredito que esta oração de Abrão tenha sido diferente. Acredito eu que ali ele tenha pedido perdão e ao mesmo tempo agradecido pelo livramento, por Deus não ter o abandonado. E como Deus se agrada quando nós nos humilhamos na presença dele, quando nós reconhecemos o nosso erro.
Amém? Ainda nessa primeira parte, nós também vamos ver que quando Deus ordena que Abrão saia da sua terra e da sua parentela, ele não diz para Abrão levar seu sobrinho Ló. Essa é uma decisão que Abrão toma por si, né? Talvez por piedade, porque ele havia perdido seu pai, ele era um menino moço, e então Abrão sozinho, sem consultar a Deus, ele toma esta decisão de levar seu sobrinho consigo. E nós vamos ver no decorrer desses estudos, né, grandes problemas que surgem por causa disso. E o primeiro problema, ele já vai aparecer aqui ainda neste capítulo 13, né? Quantas vezes, irmãos, nós insistimos por pessoas que não é da nossa responsabilidade, que não é da vontade de Deus que nós estejamos junto com essas pessoas. Deus, ele quer nos separar das pessoas que não têm um verdadeiro compromisso com a obra dele. Nós vimos que Deus tira Abrão da sua parentela pela falta de compromisso que o pai de Abrão tem com ele, e ainda assim Abrão carrega Ló, que nós também iremos ver que não tem assim tanto compromisso, tanto amor como Abrão tem. Amém? Então, começam-se diversos problemas, né, por essa atitude que Abrão teve. Deus até perdoa, porque Deus entende que Abrão não fez isso por mal, Abrão fez talvez por misericórdia, né, por amor a este sobrinho. E nós vamos ver aqui mais adiante no versículo 6, né, que não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar. Aqui, né, estão falando de Ló e Abrão, porque ambos adquirem muitos gados, vacas, e eles se tornam tão numerosos que eles não conseguem mais habitar no mesmo lugar. E nós vamos ver aqui na segunda parte que os pastores das ovelhas de Ló começam a brigar com os pastores, né, das ovelhas de Abrão. Eles começam a se desentender, querer o melhor lugar ali, né? Vamos mais adiante para que a gente possa entender um pouco melhor. Abrão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes que o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês te hei de dar, e a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Amém? Então, nós vamos ver aqui, né, que Abrão, mais uma vez, ele toma uma sábia decisão. Ele, quando vê que os pastores do seu sobrinho e dele estão em contenda,
ele já prevendo que futuramente haveria uma contenda entre eles, né? Vale ressaltar que eles ainda não estavam brigando. Quem brigavam eram os seus pastores entre si. Mas um mais cedo ou mais tarde iria querer defender os seus pastores. Certamente esse problema iria começar a afetar a família. Então Abrão, sabiamente, ele vai até o seu sobrinho e ele diz: olha, meu sobrinho, estamos vendo que está impossível nossos pastores conviver, há muita briga entre eles, então eu te dou o direito de você escolher para o lado que você quer ir. Olha a nossa terra como é grande, o lado que você escolher ir, eu irei o oposto. Mas o mais interessante, irmãos, é que Abrão, por ser o mais velho e responsável por Ló, era por direito dele escolher. Mas Abrão, a única coisa que ele queria era solucionar aquele problema e viver bem com o seu sobrinho. Abrão não estava preocupado de quem era o direito, se o lugar era bom ou ruim, se era melhor ou não. Ele dá todo esse direito ao seu sobrinho. E seu sobrinho, ele não pensa duas vezes, ele nem sequer questiona. Olha, tio, não, você que me trouxe a terra... Não, ele não questiona. A Bíblia vai dizer que o seu sobrinho, ele olha ao seu redor e vendo uma campina verde, uma campina bela, vendo que era bom aos olhos dele, né, pastos frescos, então ele decide ir para aquele lugar. Mas ele também não consulta a Deus, ele não procura saber que lugar é este, ele apenas vê que há ervas verdes, que há uma bela campina. Ló decide pela ganância. Ló toma uma decisão com teus olhos carnais e não com teus olhos espirituais. E nós vamos ver que quando Ló chega a este lugar, de imediato, Ló já vê que ali era um lugar mau. A Bíblia vai dizer aqui em versículo, deixa eu só me achar aqui, no versículo 13, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. A Bíblia afirma que ali havia homens pecadores, homens contra o Senhor, e que Ló percebeu isso assim que chegou naquela cidade. Naquele momento, talvez, Ló poderia voltar até o teu tio, explicar a situação e pedir um outro lugar e querer andar junto com Deus. Mas Ló, mesmo sabendo que aquele povo era mau e contra o Senhor, ele decide ficar. Talvez Ló naquele momento tenha pensado: Deus vai me guardar. Não, Abrão, meu tio, é muito amigo de Deus, então Deus não vai deixar que nada aconteça comigo. Quantas vezes nós pensamos e agimos dessa maneira? Quantas vezes, porque nossa mãe, nosso pai está orando, talvez é até um pastor, um líder dentro da casa do Senhor, nós achamos que podemos fazer qualquer coisa porque Deus vai atender as orações deles. Mas não é bem assim que acontece, irmãos. Porque aquilo que nós fazemos, nós temos que arcar com as consequências. Nós não podemos simplesmente desviar a nossa consequência de nossa escolha para outra pessoa. Nós é quem temos que pagar. E Ló pagou. Ló pagou preço altíssimo por preferir a ganância e não a comunhão com Deus. Ló, ele habita numa terra de pecado, numa terra contra o Senhor, né? Ele simplesmente fica cego espiritualmente para as coisas de Deus. Ele, por habitar ali, ele casa suas filhas com homens maus, com homens pecadores, né? E nós vamos ver que grandes problemas Ló adquire por conta disso. Mas é interessante ver também que quando Ló separa de Abrão, Deus volta a falar com Abrão. Deus diz a Abrão que toda a semente dele será multiplicada
e que se alguém puder contar o pó, assim poderão contar a semente de Abrão. Mais uma vez, Deus promete grandes bênçãos para Abrão, porque Deus sabe que apesar de Abrão ter entrado no Egito contra a vontade dele, Abrão ele se arrepende e Abrão escolhe em continuar tendo comunhão com Deus. Né? E Deus sempre se agrada, irmãos, quando reconhecemos os nossos erros e escolhemos estar na presença do Senhor, né? E aqui nós vimos, né, as consequências que Ló teve. Vamos ver ainda mais adiante, a partir do versículo 14, né? Vimos também que Deus, ele promete tudo aquilo que ele cumpre a Abrão, assim como ele também ele cumpre conosco, né? Muitas das vezes nós estamos achando que Deus não fala conosco, nós estamos questionando o silêncio de Deus. Mas nós vimos aqui que Deus só volta a falar com Abrão quando ele separa de seu sobrinho. Talvez Deus esteja esperando você separar de alguma coisa, de alguma circunstância que tem te paralisado na presença dele. Talvez Deus neste momento esteja apenas te olhando e contemplando qual será a decisão que você irá tomar. Se você irá continuar numa consequência ruim ou se você irá se reconciliar com Deus. Meus amados irmãos e irmãs, eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei qual é a circunstância em que você se encontra neste momento. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está sempre de braços abertos para nos receber, para cuidar de nós e, se preciso, nos perdoar. Amém? Que a gente possa estar ficando aí, né, com esta palavra maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus possa vir ministrar melhor a cada coração, né, que nós possamos sempre estar olhando para Abrão como exemplo em nossa vida, que nós nunca venhamos abrir mão da nossa comunhão com o Senhor. Amém? E assim eu agradeço, né, mais essa tarde com você. Assim eu agradeço ao Senhor pela palavra que colocou em meu coração, que certamente me edificou e eu creio que também vai edificar a tua vida. E se você gostou desta palavra, se esses estudos têm aberto os teus olhos, tem servido de edificação para a tua vida, não deixe de colocar o seu joinha lá. Se você está aqui pela primeira vez, gostou da palavra, quer continuar estudando conosco, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você estar sempre por dentro de tudo que acontece aqui. Amém? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye!